Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo onde estamos estudando escatologia. Se você caiu aqui de paraquedas, eu quero te informar que este é o nosso terceiro vídeo nesse assunto. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link da playlist chamado Escatologia, onde todos os nossos vídeos vão estar, beleza? E para quem não me conhece, eu me chamo Rafael Fidêncio. Então bora para o nosso estudo. Nosso assunto hoje será sobre as 70 semanas de Daniel. Na minha opinião, esta é a melhor forma de começarmos a estudar a escatologia. O livro de Daniel, pessoal, ele era como se fosse o livro de Apocalipse dos nossos irmãos da igreja primitiva, porque eles não tinham em mãos o livro de Apocalipse que eu e você temos. Então vamos entender o que seriam essas 70 semanas de Daniel. Daniel e o povo de Israel, nesse período, eles estavam como escravos nas mãos do rei Nabucodonosor, o rei de Babilônia. Daniel, estudando as escrituras sagradas, lendo o profeta Jeremias, ele entende que o período de escravidão, o período de cativeiro, seria de 70 anos. Daniel, ao perceber que esses 70 anos já haviam passado, ele se coloca em posição de oração. Ele entra em um jejum profundo e começa a clamar a Deus, pedindo perdão pelos seus pecados e pelos pecados do seu povo. Enquanto Daniel está orando, o anjo Gabriel aparece para ele. E o texto que eu quero ler com você é Daniel, capítulo 9, versículo 24. Olha aí o que diz o texto. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Olha que declaração forte que o anjo Gabriel trouxe para Daniel. O seu povo só tem mais 70 semanas de existência aqui nessa terra. Está determinado. Está escrito, acabou, Deus falou e ponto final. E isso é muito interessante. Daniel está orando em relação a 70 anos de escravidão. Daniel estava com um propósito no seu coração de clamar a Deus para que Deus levasse novamente o seu povo para a terra prometida, para a terra santa. Só que na cabeça dele a terra santa seria Israel. Daniel então está orando para algo terreno. E vem o anjo Gabriel com a mensagem de Deus falando da seguinte forma: Daniel, você está orando, querendo voltar para a sua terra. A mensagem que eu tenho para você, vindo da parte de Deus, é que ao passar 70 semanas, vocês vão regressar para a sua terra. Mas eu não estou falando da sua terra Israel, estou falando da sua terra de origem. Imagina a surpresa de Daniel, irmãos. Assim como você entendeu, Daniel, que se passaram 70 anos e chegou o momento de você voltar para a sua casa, eu estou aqui para te falar da parte de Deus, eu, o anjo Gabriel, que chegou a hora de você e o seu povo voltar para a sua casa. Chegou a hora de você encontrar com o seu Deus, de você morar com Ele. O que o anjo está falando para ele aqui, queridos, é do final dos tempos, é sobre escatologia, é sobre Apocalipse. Porque olha comigo o texto. Após essas 70 semanas, o que o anjo falou que ia acontecer? O pecado ia ter fim, a iniquidade ia ser expiada, ia acontecer a justiça eterna. A pergunta que eu te faço, quando vai acontecer a justiça eterna? Ia selar a visão e a profecia, o Santíssimo seria ungido. Entendeu do que ele está falando? Ele está falando do final de todas as coisas. Aquilo que João viu séculos depois, lá na ilha de Patmos, é exatamente isso que Daniel está recebendo agora da parte do anjo Gabriel. Então, é exatamente isso. Após essas 70 semanas, viria o fim de todas as coisas. O que precisamos fazer agora é entender o que realmente são estas 70 semanas. A primeira coisa que temos que entender é o seguinte: a palavra usada no original, que foi traduzida como semana, ela se refere a um período de 7, que na Bíblia essa expressão ela é usada para período de 7, se referindo a dias e também a anos. Então, como vamos saber do que se trata aqui?
70 semanas se referindo a dias ou 70 semanas se referindo a anos. De qualquer forma, 70 vezes 7, 490. 490 dias ou 490 anos? Daniel, capítulo 9, versículo 25, diz assim: Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. O anjo Gabriel, ele vai além, ele marca a data exata de quando começaria a ser contada as 70 semanas. Ele disse que desde a saída da ordem para que a cidade fosse restaurada, começaria a contar as 70 semanas. E você encontra no livro de Neemias, no capítulo 2, a data exata de quando começou a ser contada as 70 semanas. Neemias 2, versículo 1. Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei, porém eu nunca estivera triste diante dele. Está aqui a data quando se começou a contar as 70 semanas. Foi aqui que saiu o decreto para que a cidade fosse reedificada. Olha a precisão. Gabriel falou para Daniel da seguinte forma: ele dividiu em 7 semanas e 62 semanas. Das 70 semanas, 69 semanas seriam o decreto autorizando a reconstrução da cidade até o príncipe, o Messias. Então, desse período até Jesus, seriam 69 semanas, que são 483 anos. O primeiro período de 7 semanas, de 49 anos, a forma que eu entendo, é o período da reconstrução da cidade e do templo. As primeiras 7 semanas, os primeiros 49 anos, é o período entre o decreto e a reconstrução da cidade e do templo. O restante, até o Messias, são as 62 semanas. Então, olha comigo agora no Evangelho escrito por João, no capítulo 2, no versículo 19 e 20. Jesus respondeu e disse-lhes: Derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: Em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Olha isso. De acordo com o que Gabriel falou, do decreto até a edificação seriam 49 anos. Aqui está a comprovação que a edificação foi de 46 anos. Percebe? 49 para 46. Falta ainda 3 anos. Nós não sabemos o tempo que demorou entre o decreto até as pessoas realmente começarem a construção. O rei deu o decreto. Neemias teve que ajuntar o povo. Eles fizeram uma viagem a pé, da Babilônia até Israel. Eles chegaram na cidade destruída, tiveram que levantar os recursos. Então você consegue perceber que a profecia que Gabriel está trazendo para Daniel é uma profecia literal. As contas batem exatamente. Eu não vou fazer as contas aqui porque é algo muito difícil. E se você pesquisar aí agora no Google, no YouTube, você vai achar pessoas que conseguem fazer essa conta de forma exata. Mas isso é muito difícil para mim, eu tenho que confessar. No versículo 26 de Daniel capítulo 9, diz também que depois dessas 62 semanas, o Messias seria cortado. Aqui está sendo profetizado a morte de Jesus. E nessa mesma profecia, nesse mesmo versículo, está profetizando novamente a destruição de Jerusalém. A cidade nem tinha sido ainda reconstruída, mas Deus já está falando que ela vai ser reconstruída, mas vai ser derrubada novamente. E isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Vamos falar sobre isso nos próximos vídeos. Então vamos lá? Das 70 semanas, 69 se cumpriram de forma literal. Estes períodos de 7, nós vimos aqui que ela não se trata de período de 7 dias. Eles estão se cumprindo, seguindo o rumo da história, como períodos de 7 anos.
E está faltando uma semana. Vamos continuar o texto então? Daniel 9, 27. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isto até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Nessa última semana que falta para se cumprir, Gabriel disse que esse príncipe que há de vir, o anticristo, ele vai fazer uma aliança com muitos. E na metade desta última semana, ele vai interromper o sacrifício, a adoração a Deus. E nessa última metade desta última semana, vão acontecer coisas terríveis, até que esse assolador seja julgado, seja sentenciado. Esta é a última semana que falta das 70 semanas de Daniel. Mas a conta não bate. Como fazer essas contas? Se até a morte de Jesus se passou de forma literal e cronológica 483 anos. E se de Jesus até nós já se passaram 2000 anos, cadê essa última semana que não aconteceu até hoje? Aí que mora o mistério. Precisamos entender isso muito bem. Gabriel disse para Daniel: 70 semanas estão decretadas sobre quem? Sobre o seu povo, sobre Israel. Após a morte de Jesus, aconteceu algo extraordinário. É como se o nosso Deus, assentado sobre o seu alto e sublime trono, ele pegou o seu controle remoto e apertou pause e parou de contar de forma cronológica estes 490 anos. Entre a semana 69 e a semana 70, nosso Deus abriu uma janela, e vamos entender agora o porquê disso. 70 semanas estão decretadas sobre Israel, para dar fim a todas as coisas, para novos céus, nova terra, para não ter mais pecado. Não foi isso que o anjo Gabriel falou? Porém, se Deus estivesse contando de forma cronológica esse tempo, na morte de Jesus, e logo depois viesse essa última semana, o único povo que estaria nesse novo mundo que Deus disse que vai fazer seria o povo de Israel. E isso está contra a vontade de Deus. Deus não quer apenas a salvação de Israel. Foi necessário que Deus fizesse algo para que nós, os gentios, aqueles que não são do sangue de Abraão, aqueles que não são descendentes na carne de Abraão, foi necessário que Deus fizesse algo para que nós possamos também alcançarmos essa bênção. E é exatamente isso que acontece. Após a morte e a ressurreição de Jesus, acontece o que nós chamamos de quê? A era da igreja. Esta é a janela. É nesse período que nós vivemos hoje. É o período da graça, onde os gentios estão sendo salvos. E é isso que eu quero que você esteja atento nos dias de hoje. Esse período da graça, ele está se encerrando. Quando se encerrar esse período, volta novamente a contar as 70 semanas. Deus pega novamente o seu controle remoto e aperta o play. Mas graças a Deus que essa salvação alcançou a mim e alcançou você. E se você ainda não foi alcançado por essa graça, saiba que ela está disponível para você. Gênesis 12, versículo 3, a promessa de Deus para Abraão é que através de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então era necessário acontecer algo para que essa promessa se cumprisse. E ela se cumpriu nesse período que chamamos de período da graça. Então, basicamente, essa janela entre a semana 69 e a semana 70 é o período onde Deus ele deixa Israel um pouquinho de lado e passa a olhar para os gentios, nós, eu e você. O Espírito Santo hoje, ele está formando a família de Deus. O povo de Deus composto de judeus e gentios que nasceram de novo através de Jesus. E é claro que eu vou te provar isso através da Bíblia.
Mateus 21, versículo 33. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado e construiu nela um lagar e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos, os lavradores, para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram o outro e apedrejaram o outro. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último enviou-lhes o seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram-lhe entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Disseram-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus, e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Disse-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras: a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça do ângulo? Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre essa pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Agora veja o 45. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles, e pretendendo prendê-los, receava o povo, porquanto o tinham por profeta. Jesus deixou claro aqui que os lavradores foram trocados. Agora, os lavradores, os trabalhadores no reino de Deus é a igreja. Ah, então você está me falando, Rafael, que Deus rejeitou Israel? Você está me falando que hoje a igreja é o Israel de Deus? Não! Romanos 11 vai nos explicar muito bem isso. O apóstolo Paulo faz uma pergunta e ele mesmo responde: porventura rejeitou Deus o seu povo? O próprio Paulo responde: de modo nenhum. Deus não rejeitou o seu povo. Então o que Deus fez com Israel? Versículo 8. Deus concedeu a Israel um profundo sono, olhos para não verem, ouvidos para não ouvir. Porque pensa comigo, irmão, se Israel aceitasse Jesus como o Messias, como o Salvador, Jesus nunca teria sido crucificado e o plano da salvação não teria sido concretizado. Deus deixou eles num profundo sono e eles estão assim até o dia de hoje. Agora, o mais importante para nós é o que Paulo fala no versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Olha isso. Paulo está falando que essa cegueira espiritual que está sobre Israel é por um tempo determinado, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Ou seja, quando completar o número de gentios que vão ser salvos, os olhos de Israel vão se abrir novamente. Eles vão enxergar Jesus como o Messias. Então virá o fim. Talvez esse vídeo está ficando maior do que aquilo que eu imaginava, mas é necessário isso porque essa é a base de todo o nosso ensino. 70 semanas decretadas sobre o povo de Israel. Das 70 semanas, 69 já aconteceram, até a morte de Jesus. Falta acontecer a última semana. Antes de acontecer essa última semana, o Senhor Deus abriu uma janela, um tempo, que nós conhecemos como o período da graça, a era da igreja. Este é o período onde Deus está salvando os gentios, para que cumpra no céu aquilo que João viu, povos de todas as tribos, línguas, nações, todos diante do trono, adorando ao Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E de acordo com aquilo que Paulo falou no capítulo 11 de Romanos, este é um período temporário. Quando o número de gentios se completar, Deus vai voltar os seus olhos para Israel. E nesse momento volta a contar a última semana que falta para as 70 semanas. Agora vem comigo.
Esta última semana que falta para se cumprir das 70 semanas é o último período de 7. Essa última semana são o quê? 7 anos. Estes 7 anos, no nosso entendimento, é o período que nós conhecemos como o período da grande tribulação. Jesus morreu, ressuscitou. Iniciou-se agora o período da igreja, onde Deus deixou um pouquinho de lado Israel e passa a olhar para as outras nações, o período da graça. Quando o número de gentios se completar, Deus volta a olhar para Israel. Esse é um dos motivos que nós cremos no arrebatamento. Deus deixou de olhar para Israel porque a igreja entrou em cena. E Deus vai voltar a olhar para Israel quando o quê? Quando a igreja sair de cena, quando ela for arrebatada. Então, quando se fechar o período da graça, quando se completar o número dos gentios, acontece o arrebatamento. A igreja que se preparou para esse dia sobe e começa a contar o período de 7 anos, que é a última semana das 70 semanas de Daniel. Viu como tudo se encaixa? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que de alguma forma tenha abençoado a sua vida. E se você foi abençoado com esse conteúdo, eu peço que você me abençoe também. Deixe aqui o seu like. Se inscreva nesse canal aqui e ative a notificação para você acompanhar a sequência dos nossos estudos. Fazendo isso que eu estou te pedindo, você vai me abençoar de uma forma grandiosa. Então eu te espero nos próximos vídeos. Um forte abraço e até a próxima.